Irmãos, capítulo 2, verso 28. Eu vou do verso 28 até o verso 6 do capítulo 3. Leamos o texto bíblico, acompanhe com atenção, com reverência, a palavra inspirada, inerrante, infalível, autoritativa de Deus, que diz, a partir do verso 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Senhor Deus, nós clamamos, ó Deus, a ação, a ajuda do Teu Espírito, em especial, para que, ó Deus, Tua verdade seja fielmente anunciada para a maior glória do Teu nome e para o maior proveito da igreja aqui reunida. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os versículos 28 e 29 do capítulo 2 são uma transição que o autor usa para passar do capítulo 2 ao capítulo 3. O verso 28 é uma espécie de conclusão de arremate de tudo que foi tratado até este ponto no capítulo. O verso de número 29 introduz o tema que há de ser tratado por um tempo ao longo da carta. E seguindo a linha de raciocínio de João, permanecer na comunhão com Deus, permanecer no Evangelho, necessariamente leva a uma outra realidade gloriosa que é chamada de adoção divina. Então, os que creem, os que estão em comunhão com o Filho e no Filho com o Pai, são filhos de Deus. É o que ele vai defender a partir deste ponto. E a partir da perícope que vamos estudar na noite de hoje, João vai apresentar o que significa ser filho de Deus. Qual é o privilégio que recebem e qual é o tipo de vida que é esperado destes que são os filhos de Deus. Então, na noite de hoje, meus irmãos, eu quero meditar com vocês no tema Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E a pergunta é, o que João tem a dizer sobre os filhos de Deus? O que exatamente significa ser filho de Deus e o que Deus espera de seus filhos? Para começar, eu levanto o primeiro ponto. Eu quero apresentá-los ao privilégio de sermos filhos de Deus. O privilégio de sermos filhos de Deus. Verso 28 do capítulo 2 até o verso 1 do capítulo 3. Bote seus olhos para o texto quando ele diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então perceba que uma vez mais, ele com o mesmo tom fraterno, insiste para que seus leitores permaneçam nele. Nele quem, meus irmãos? Em Cristo. Tá? Nos versos anteriores, ele deixa muito claro, é somente na comunhão com o Filho que se tem comunhão com o Pai. E além disso, ele diz também, permanecendo no Evangelho que ouviram desde o princípio, que é o quê? O Evangelho de Cristo, que dá testemunho da encarnação, é que se pode ter esperança de vida eterna. Então, permaneçam no Filho, permaneçam no seu Evangelho. Então, permanecer em Cristo, permanecer no Evangelho são sinônimos. E por isso, João dá uma motivação escatológica. O que eu quero dizer, meus irmãos?
ele dá uma motivação para os irmãos permanecerem no Evangelho, só que olhando para o futuro. Uma motivação futura. Ele diz: vocês devem permanecer em Cristo por conta de sua segunda vinda. Tanto neste verso como no verso 2 do capítulo 3, João assegura aos seus leitores quanto ao fato assegurado, o compromisso certo, a verdade que foi prometida na Escritura, quanto ao retorno e a aparição de Jesus Cristo na consumação de todas as coisas. Não se sabe quando, mas em coro com todos os autores do Novo Testamento, João diz: Cristo virá em glória para julgar os vivos e os mortos, que é o que diz o credo dos apóstolos. Portanto, na sua manifestação, que diz João, é um evento certo e garantido, só há duas reações possíveis. Ou você se mantém confiante diante dele, ou você se envergonha diante dele na sua manifestação. Os que permanecem nele, meus irmãos, os que permanecem no Evangelho, no dia de sua manifestação estarão confiantes. Não haverá motivo para vergonha, para medo, para temor, porque Cristo é seu advogado e sua propiciação. Então, seus pecados, seguindo o argumento do texto, seus pecados foram perdoados. Cristo é a sua propiciação. Por outro lado, o mesmo não pode ser dito por quem é anticristo. Por quê, queridos? Porque os que negam o Filho, os que abandonam a comunhão com Ele, com o seu povo, com a verdade, serão envergonhados, humilhados, condenados naquele dia. Então ele conclui o assunto tratado no capítulo 2 e usa o verso 29 como uma transição para o que vem a seguir. Ele diz assim no verso 29: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então nós temos aqui a doutrina do novo nascimento, que está presente no Evangelho de João e é agora introduzida por ele na sua epístola. Ser nascido de Deus, na teologia de João, é ser alvo da obra salvadora, da obra regeneradora, transformadora do Espírito Santo. Aí ele usa a seguinte linguagem no capítulo 3 de João: é nascer da água do Espírito. É ter um coração transformado, como os profetas previram na antiga aliança. Eles disseram: receber um novo coração, um espírito novo. É ter um coração de pedra, um coração indisposto para com Deus, trocado por um coração de carne. É um coração disposto a obedecê-lo. Então, o novo nascimento, portanto, é uma operação que é iniciada, que é consumada, concluída pelo poder de Deus somente. E quando ele gera seus filhos, vamos pensar em termos humanos e carnais também, queridos. Quando geramos nossos filhos recebem características de seus pais. De uma forma diferente, é claro, quando Deus gera espiritualmente seus filhos, ele imprime neles algumas de suas características. De forma diferente, claro, que estão presentes no ser de Deus. Mas assim ele o imprime. E aquele ditado, né? Não vai com o filho. Né? É mais ou menos assim que João está ensinando aqui também, meus irmãos. E essa não é a primeira exortação do tipo. No Sermão do Monte, Jesus Cristo está apresentando qual é o estilo de vida dos cidadãos do reino dos céus, e ele conclui uma de suas exortações dizendo: sereis perfeitos. Por quê? Como perfeito é o vosso Pai Celestial. O apóstolo Pedro, na sua carta, usando as palavras ditas pelo Senhor ao povo de Israel, ele diz: sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Logo, queridos, uma vez que Deus é perfeitamente justo, seus filhos que são gerados por seu Espírito são justos. Ou seja, são conhecidos pela prática da justiça, pela obediência aos seus mandamentos, que é como o contexto, o decorrer do texto vai deixar isso muito claro. Então, como Deus é justo, seus filhos assim são e praticam a justiça. E aí entramos no capítulo 3, quando ele diz no verso 1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E lembre, né, irmãos, vez ou outra eu faço esse tipo de consideração. Nós perdemos de vista, por exemplo, quando o autor,
quando o texto é traduzido, nós perdemos de vista impressões como maravilhamento, espanto. Porque no texto original que nós temos aqui, é um autor impressionado, surpreso, espantado. Ele está dizendo, ele não está dizendo, veja, olha só como o amor de Deus é. Ele está dizendo, veja como esse amor é surpreendente. Ele está querendo provocar maravilhamento, contemplação. Ele está dizendo, veja como este amor é maravilhoso. Como este amor é grande. Quão grande é a dádiva que foi concedida por Deus. Então João está admirado. Não está simplesmente falando. Está falando com admiração. E por pura graça, meus irmãos, Deus, é isso que torna o amor de Deus surpreendente. Deus amou aqueles que eram pecadores, rebeldes, inimigos de Deus. Como se não bastasse, veja, perdoar e justificar o pecador já é muito. Mas Deus vai além disso. Ele concede a glória e o privilégio para nós. Ele justifica e depois ele adota. E João está impressionado, maravilhado, porque o pecador é admitido à comunhão da família de Deus. Recebe o benefício que pertence aos filhos. Ele tem direito à herança dos filhos de Deus. Só que diante desse fato, meus irmãos, o apóstolo está justificando. É por isso que o mundo não se reconhece. O mundo não tem conhecimento do privilégio da condição de vocês enquanto filhos de Deus. Afinal de contas, como mesmo João registrou no Evangelho, o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo não recebeu a Cristo como deveria. Logicamente, o mundo não nos conhece também. O mundo, queridos, como vocês sabem, é a humanidade organizada em hostilidade contra Deus. É a humanidade em oposição a Deus. Então, tendo se oposto, se oposto não, né? Se oposto está errado. Mas tendo feito oposição ao Mestre, o mundo também o faz aos seus discípulos. Então o mundo não conhece o privilégio do Filho de Deus. E assim o será, até a sua vinda, quando os filhos de Deus serão manifestados diante de Deus. E vamos às aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação desse texto, preste muita atenção. Tá? Nós podemos, se somos crentes, é claro, podemos ter confiança no dia da vinda de Cristo. Nós podemos ter confiança. A volta de Cristo, meus irmãos, é alvo de muita especulação, né? Muitos cristãos sentem-se inseguros, incertos, temerosos, recusam-se a pensar sobre isso. Né? Sentem-se incertos quanto à sua própria salvação, e por isso nem cogitam pensar neste dia, não. Deixa para depois, né? Mesmo dizendo-se crentes no Evangelho, morrem de medo deste dia, porque não sabem ao certo o que esperar. Mas o que é que esse texto ensina, queridos? Verdadeiros crentes não têm medo do retorno do Senhor. Verdadeiros crentes, se permanecem nele, se permanecemos nele, se cremos no seu nome, queridos, este é, na verdade, um dia de confiança. Por quê? Porque não vamos nos apresentar a Deus com base no nosso mérito e justiça. Nós nos apresentaremos como aqueles por quem Cristo verteu o seu sangue. Nós seremos contados como aqueles com quem o Filho tem comunhão. O Filho vai olhar para nós, os que cremos, e somente os que creem, os que permanecem no Evangelho. Ele dirá a nosso respeito: estes são meus. Eu comprei com o meu próprio sangue. O Pai os justificou pela minha obra. Os que estão em comunhão com o Filho não precisam temer. Porque este é um dia de confiança. Este é um dia de júbilo, de alegria para nós. Então, se você é crente e você quer passar do medo para a confiança, pelo menos se você se diz crente, você precisa ser certificado de que crê de fato. De que está no Evangelho. Porque se está no Evangelho, este é um dia de confiança. É um dia de firmeza, não um dia de temor. Porque naquele dia, nós seremos contados com o Filho de Deus. Segundo lugar, por outro lado, este será um dia de vergonha. Um dia de humilhação para os que o rejeitam. Um dia de vergonha e de humilhação. Esse vai ser o dia de maior glória para o povo de Deus. Mas será um dia, por outro lado, de maior miséria para os seus inimigos. Todos os que rejeitaram o Evangelho, todos os que recusaram a oferta de salvação, todos os que blasfemaram,
ridicularizaram a Cristo, ridicularizaram o seu povo, vão sendo tomados de vergonha naquele dia, porque quando os céus se abrirem e o Filho de Deus vier na sua glória, no seu poder, com seus anjos, este será o dia em que os inimigos de Deus serão tomados de pavor. Porque este vai ser o dia em que a língua que foi usada por toda a vida para blasfemar, para praguejar contra o Evangelho, vai ser a língua que vai confessar Jesus é Senhor. Na manifestação de Cristo, nenhum joelho vai resistir. Até mesmo o mais ímpio, o coração mais endurecido, vai dobrar-se diante do Senhor. E todos vão reconhecer, só Cristo é Senhor. Todos haverão de se submeter. Este, meus irmãos, será um dia de vergonha, de humilhação, de pavor. E eu me pergunto, será que é o que você vai encontrar dentro dele? Você está aqui, mas você está recusando o Evangelho. Você está desprezando a Cristo. Você está fazendo pouco caso da verdade. O que você precisa fazer é se arrepender do teu pecado. Enquanto é tempo. Porque o Salmo 2, que é um salmo sobre Cristo, ele termina dizendo assim, ó, desde o filho, para que ele não se ire e você não pereça no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Deixe o filho, se arrependa. Porque quando inflamar a ira, o pavor vai tomar o seu coração e você será destruído. Este será um dia de vergonha para os que não estão em Cristo. Mas em terceiro lugar, o texto é um convite para nos maravilharmos com a grandeza do amor de Deus. Meus irmãos, o que faz o amor de Deus surpreendente? Não é simplesmente o fato de que Ele ama. É o fato de quem Deus ama, que sou eu e você. O que torna o amor de Deus surpreendente é o fato de Deus amá-lo, como você é, apesar de você, melhor dizendo. É isso que torna o amor de Deus incrível, maravilhoso, porque ele é derramado sobre pessoas que jamais vão merecer, que nunca vão atender às condições ideais, mas assim Deus o ama. Não somos dignos do amor de Deus, mas conhecendo o teu pecado, conhecendo as tuas faltas, conhecendo os teus pecados secretos, Ele ainda assim nos amou. Que tipo de amor é esse, irmão? É amor soberano, é amor gracioso, é amor rico em misericórdia. E se você parar para pensar, pense um pouco, ó, redimir você do pecado já é muito. Redimir você do pecado, perdoar minhas faltas já é muito. Mas Deus vai além. Ele poderia nos salvar, nos tratar como seus servos e escravos, e ponto. Já seria dado bastante. Mas Ele vai além. O juiz justifica. Depois Ele adota e convida a pensar. O juiz perdoa e depois Ele dá o amor que pertence aos filhos. Crianças, olha só. Eu pensei na minha cabeça uma história para poder explicar isso para vocês. Imagina assim, ó. Imagina que existe Emanuel, presta atenção, Sara, Maria, Axa, olha só, existe João, existe um rei, certo? Imagina que esse rei é um rei muito bom, muito justo, ele vive num reino muito bonito. E aí um dia, um povo muito mau decidiu entrar em guerra contra esse rei. Só que esse rei é muito poderoso, Catarina. Os exércitos dele são poderosos. Ele sozinho ele tinha condições de destruir o exército inimigo. Esse povo ia perder, ser destruído. Só que esse rei ele fez uma coisa muito, muito curiosa. Sabe o que ele fez? Ele queria se reconciliar com seus inimigos. Só que ele fez uma coisa que ninguém jamais pensaria em fazer. Ele pegou o filho dele. Ele disse assim: filho, eu vou castigar você pelo pecado que esse povo merece. Para que esse povo possa ser parte da minha família também. Aí ele culpou Aurora, o filho dele. E aí todo esse povo que antes era inimigo, que queria destruir o rei, que queria invadir o castelo, que queria acabar com tudo que pertencia ao rei. Este rei, ele agora amou os seus inimigos. Trouxe eles para dentro do castelo. Vestiu eles, alimentou e deu o direito deles à herança. Ele disse assim: ó, vocês eram meus inimigos,
agora vocês são meus filhos. Olha só que coisa. Sabe quem é esse povo? Esse povo somos nós, irmãos. O rei, ele podia nos destruir. E ele assim deveria fazer por conta de nossa injustiça. Mas o que é que ele fez? Ele, irmãos, fez do seu filho unigênito o castigo, o sacrifício pelo pecado. Ele castigou seu filho conforme nossa rebelião merecia. Ele recebeu a punição. E no Filho de Deus, nós não somos só perdoados. No Filho de Deus recebemos a adoção de filhos. Meus irmãos, eis o amor de Deus por você. Você não é só justo se você crê. Você é filho. Você é justo e você é filho. Meus irmãos, essa verdade é tão poderosa que ela é capaz de encher de júbilo por toda a sua vida. Que ela é capaz de encher a tua vida de brilho, meu irmão. De sentido. De encorajá-lo para viver todos os dias, encher a tua vida de significado, porque Deus te ama. Você era órfão, você era inimigo de Deus. Mas por pura graça, Ele te justifica. Ele te adota. Ele te justifica e te adota. Ninguém pode amar você nessa vida. É isso que eu estou falando aqui. Ninguém pode amar você nessa vida. Mas se você é crente, você tem uma garantia. Deus, o Pai, Ele vai protegê-lo. Ele vai guardá-lo como um dos seus. Ele vai lhe dar direito à herança. Nada nem ninguém pode lhe roubar o direito e o privilégio que você tem como filho de Deus. E você não pode, meu irmão, trivializar isso. Nós nos acostumamos, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos ama. Isso precisa provocar maravilhamento, irmãos. Júbilo, ação de graças. Isso tem que provocar afeição santa no seu coração. Você tem que se sentir seguro na vida. Porque Deus o ama como um pai assim ama seus filhos. E nós trivializamos. Essa verdade, ela não mais arranca lágrimas dos nossos olhos. Ela não mais faz pulsar nosso coração. Mas tem que provocar maravilhamento, irmãos. Deus, apesar do teu pecado, Ele assim o ama. Como o Pai ama os seus filhos. Ele te justifica. Ele te adota. Amém? Segundo lugar, irmãos, nós somos filhos de Deus. Vimos primeiro sobre o privilégio de sermos filhos de Deus. Segundo, a esperança que temos como filhos de Deus. Versos 2 e 3. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então note a ênfase inicial. Os que estão em comunhão com Deus por meio do Filho, já são no presente filhos amados de Deus. Não vão se tornar no futuro, já o são no presente. Então a adoção não é um privilégio no futuro. Contudo, irmãos, este é um ponto importante. A condição atual dos filhos de Deus é incarente e perfeita. Em outras palavras, a imperfeição, o pecado, a mortalidade, a morte, a mortalidade, a morte, todas essas coisas, elas tornam nossa condição imperfeita. Ou seja, não chegou o tempo dos filhos de Deus serem manifestados em glória. Não chegou esse tempo. Mas essa é a expectativa da Escritura. É a expectativa em João e em muitas outras porções. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse sobre a ardente expectativa da criação, quanto à revelação sobre Deus. Pense, a criação, a ordem criada, está aguardando com expectativa quando os filhos de Deus forem glorificados. Tem mais, na carta aos Colossenses ele diz, quando Cristo, olha só os termos que ele usa, preste atenção. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então João está falando aqui também sobre a glorificação dos filhos de Deus, meus irmãos. E quando isso vai acontecer? Quando Cristo se manifestar, quando Ele retornar em sua glória, seu povo será semelhante a Ele. E aqui me permita fazer uma teologia bíblica breve da imagem de Deus. É muito importante.
Vocês sabem que no Éden, Deus assim criou o homem conforme sua imagem e semelhança. Há muito a ser dito sobre isso, mas eu quero resumir em 2 pontos. Ser imagem e semelhança de Deus significa que o homem foi criado para comunhão com Deus. O homem é um ser espiritual e, portanto, foi criado para amizade espiritual com Deus. E segundo, para refletir a Deus. Vou resumir esses 2 pontos. Comunhão e refletir a sua glória. E esse privilégio não foi dado a nenhuma das suas outras criaturas. Tanto que no Salmo número 8, o salmista exalta a dignidade que Deus deu ao homem somente. Quando ele diz assim, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Olha só, o homem, fizeste um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Mas veio a queda. A imagem de Deus no homem foi desfigurada, foi corrompida. Só que na redenção, o que é a redenção, meus irmãos? A redenção é a restauração do padrão da criação. É uma nova criação. Então, na redenção, ele envia seu Filho, que é a imagem de Deus invisível, a expressão exata do seu ser. E este Filho, que é a imagem de Deus, ele obedece com perfeição, ele morre na cruz do Calvário. Na sua ressurreição vitoriosa, ele destrói as obras do diabo, que estava no Éden, que assim conduziu o primeiro casal, a queda. E aí o que a Bíblia vai apresentar, irmãos? A narrativa da Bíblia é o primeiro Adão, ele falhou. Mas o segundo Adão, o último Adão, ele garante que o propósito da redenção é consumado. Então, quando pensamos em termos de salvação, para que, meus irmãos, Deus está salvando o povo? Aí Paulo vai dizer assim, preste atenção. Porque ele não nos conheceu, nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, o primogênito entre muitos. O que Deus está fazendo na redenção, meus irmãos? Qual é o propósito de Deus a salvar o povo? O texto bíblico diz, é restaurar perfeitamente a imagem de Deus no homem. Ele quer restaurar a humanidade ao estado original, ao estado perfeito, ao homem perfeito. O que é que isso significa? É fazermos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito onde a redenção está caminhando. Fazermos semelhantes a Cristo. E ele diz, João, vai acontecer quando Cristo se manifestar, ou quando o vermos como Ele. Ele está se referindo, meus irmãos, à aparição de Cristo, no seu retorno. E, consequentemente, na aparição de Cristo, os crentes vão experimentar a transformação gloriosa de seus corpos e de toda a sua natureza. Quando Cristo for revelado, João está dizendo, toda imperfeição, toda impureza, o pecado, a mortalidade que estão presentes nesse corpo aqui, vão dar lugar ao quê? À imortalidade. Ao corpo glorificado, perfeito, puro, que é igual, semelhante, conforme ao corpo de Cristo. Preste atenção, irmão. Para quê? Para que Cristo vai nos dar um corpo, nos fazer conforme a imagem de Cristo? Para que possamos ter comunhão eterna com Deus, comunhão perfeita. E para que sejamos reflexos da glória de Deus. No Éden, o propósito era ter comunhão e refletir a glória de Deus. Na restauração do padrão do Éden, a mesma coisa. Comunhão com Deus. Refletir a glória de Deus. A luz do rosto do Filho, meus irmãos, o brilho da glória na face de Cristo, vai renovar seu povo para sempre. Ele está dizendo, naquele dia, nós vamos participar da glória que pertence a Ele. E aí ele diz no verso 13, assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então perceba, é um evento que vai acontecer no futuro, é uma esperança futura. Mas essa esperança futura tem um efeito purificador no presente. Ele está dizendo, o que tem essa esperança de ser glorificado no futuro, ele vai viver agora, no presente, na expectativa do cumprimento da promessa. E ele vai fazer todo o esforço possível para purificar a si mesmo do pecado, enquanto aguarda o dia da revelação do Senhor. Ou seja, meus irmãos, quanto mais ele contempla Jesus Cristo, que é puro. Jesus é puro. Ele assim o contempla. Mais ele vai se empenhar para santificar a si mesmo, para mortificar o pecado e assim ser puro como ele é. Isso significa, meus irmãos, que a garantia da glorificação futura vai gerar no coração dos crentes o desejo por
assemelhar-se em pureza a Cristo, no que for possível, já nesta vida. E há duas aplicações desse texto que eu quero que você preste muita atenção. Por favor, preste atenção, olhe para mim. Primeiro, esse texto, há uma expectativa que a esperança alimenta. Há uma expectativa que a esperança alimenta. E talvez como eu, em muitas ocasiões, você se vê frustrado. Você olha para o corpo dessa morte. Você se vê sem qualquer força ânimo para lutar e resistir ao pecado. Sua imperfeição desanima. E por vezes nós nos vemos tão desanimados a ponto de desistir. Dizer assim, esse negócio de cristianismo não é para mim. É muito difícil. Chegamos a pensar, não tem solução, eu nunca vou ser perfeito. É tolice, é melhor entregar seu pecado do que resistir ainda. E alguns, inclusive, cogitam, eu vou deixar esse negócio porque é pesado demais, né? Mas, meus irmãos, eis a esperança que esse texto dá. Seremos semelhantes a Ele. Você entende o peso dessas palavras? Seremos semelhantes a Ele. Essa é uma palavra de esperança ao teu coração, meu irmão, que está na noite de hoje desanimado na luta contra o pecado. Você se vê sem força, sem ânimo, contempla as falhas do teu caráter, contempla as tentações que te assediam, as quedas, as dificuldades para ser fiel. Esta é uma palavra de esperança para você. Temos a esperança da manifestação de Jesus Cristo. Olhe para mim, e na ressurreição do último dia, meus irmãos. E neste dia, a tua imperfeição vai dar lugar à perfeição. A corrupção que acompanha teu corpo vai dar lugar à incorruptibilidade. O que é mortal vai dar lugar ao que é imortal. O que é imperfeito, fragmentado, frágil, fraco, vai dar lugar ao que é perfeito, forte, glorioso. Essa é a esperança da ressurreição do último dia, meus irmãos. Este será o dia da vitória sobre a morte, em que o aguilhão da morte será triturado, em que o pecado será definitivamente extinto e o diabo esmagado debaixo dos pés de Cristo e dos seus santos. Este é o dia do triunfo. A desobediência desaparece, a corrupção assim vai para todo sempre. Você consegue imaginar esta ocasião gloriosa? Isso mexe com você, meu irmão. E veremos como ele é. Eu não sei você, meus irmãos, mas não deveria existir expectativa maior no coração do crente do que contemplar a glória da face de Cristo. A glória da face do nosso Redentor. E a Bíblia diz que a visão da sua face, o dia da sua manifestação, o brilho da glória na face do Filho de Deus, vai nos purificar de toda a nossa imperfeição. Seremos como Ele é. Você vai ser aperfeiçoado, meu irmão, para conhecer a Deus, para desfrutar de Deus, para todo sempre. E o que eu digo a você, crente, não viva como se os grandes problemas da vida cristã não tivessem solução, porque eles o têm. Nos é dada a promessa, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Crianças, prestem atenção. Eric, Maria, nosso corpo, por mais bonitona que você seja, nosso corpo tem muitas imperfeições. Nós padecemos e sofremos por causa do pecado, sabe? Nós morremos da vida, a gente fica doente, fica cansado, bate a fraqueza. Só que tem um dia, a Bíblia diz, que nós vamos ver a Jesus. Nós não sabemos como Jesus é, mas uma coisa nós sabemos, é que Jesus é maravilhoso. Que as mais belas paisagens do mundo, Asaf, não se comparam com a beleza de Jesus. Não há nada mais glorioso do que Ele. No dia que a gente vê Jesus, a Bíblia diz, nós vamos ser transformados à semelhança dele. Olha que dia maravilhoso que vai ser. O brilho que há na face de Jesus, Davi, é tão poderoso, Asaf, e Ele vai nos transformar completamente. Seremos como Ele é. Seu coração, viu, Emanuel?
Você não pode esperar nada, meu irmão. Não tem nada melhor na vida do que o dia que você vai ver Jesus com seus próprios olhos. Meus irmãos, este será o grande dia. O veremos como ele é. Segundo, a esperança alimenta a nossa pureza agora. A esperança alimenta a nossa pureza. E o que é que eu quero dizer, irmãos? Ora, o texto diz, alguns podem pensar, Cristo nos fará puros, seremos semelhantes a Ele, então eu vou sentar e eu vou esperar. Só que o texto é claro em dizer que a esperança do amanhã tem um efeito purificador no hoje. O que é que eu quero dizer com isso? É que ao saber que Cristo vai fazer você, cristão, puro, perfeito, você vai fazer da busca por pureza seu objetivo, sua missão na vida. Eu quero ser puro como Cristo é. Eu quero ser o mais parecido com Cristo possível no presente. Inclusive, a santificação dos filhos de Deus é descrita em termos de conformidade com a imagem de Cristo. E eu pergunto, será o que tem acontecido? É o que tem acontecido conosco, meus irmãos? Essa esperança tem purificado você do pecado? Ou você tem se apoiado nela para mergulhar no lamaçal do pecado? Você está usando essa esperança como uma desculpa para permanecer no pecado? Saber que Deus o fará perfeito produz diligência ou produz negligência em você? Você se torna ativo na busca por santidade ou você se contenta com uma passividade na vida cristã? O texto está dizendo, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. O que isso quer dizer, pastor? É não dar ocasião à carne. É usar com diligência os meios da graça. É orar, meus irmãos. É ler a palavra de Deus, buscando nela força nas promessas para resistir às tentações do inimigo. É não se ausentar do culto. É cercar-se do apoio da família do pacto. É alimentar a alma com a esperança eterna. É fazer todo o esforço, porque nesta vida você não será perfeito. Isso é fato. Mas é teu dever, se você está em posse dessa esperança, fazer todo o esforço que está ao alcance para ser puro também. Amém? Estamos meditando no tema Somos Filhos de Deus. Vimos em primeiro lugar o privilégio de sermos filhos de Deus. Em segundo, a esperança que temos como filhos de Deus. E por último, a impossibilidade dos filhos de Deus viverem no pecado. A impossibilidade dos filhos de Deus viverem no pecado. Então, o que é que vai acontecer deste ponto do texto até o fim, ou até o verso 11, se não estou enganado, no capítulo 3? João vai traçar uma distinção. Ele está dizendo, ó, Deus é justo, Deus é puro. E os seus filhos serão puros no futuro, mas purificam-se a si mesmos agora, no presente, à luz dessa esperança, certo? Aí ele vai traçar uma distinção. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qual é a diferença entre eles? Os filhos de Deus praticam a justiça. Os filhos do diabo permanecem no pecado. E ele diz no verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aqui eu quero que você preste atenção, porque há dois detalhes importantes para a nossa compreensão do verso. Que o primeiro deles é o seguinte, olha, pratica o pecado. O que é que uma leitura rápida nos leva a concluir? Pratica o pecado é o que todos nós assim fazemos, correto? Nós praticamos o pecado, nós pecamos. Só que o tempo presente no grego, ele é um pouco diferente do tempo presente na nossa língua. Por que eu quero dizer isso? Porque, na verdade, o que João está querendo dizer é o seguinte, olha, presta atenção. Não é só aquele que pratica, é todo aquele que vive praticando o pecado. Ou como ele diz mais à frente no verso 6, o que vive pecando. Ou seja, o pecado não é algo pontual, mas é um hábito, uma norma, um estilo de vida. É o que vive pecando. Ou seja, trata-se de alguém que está entregue, dominado à prática do pecado. Esse é o primeiro detalhe. O segundo é o termo que é traduzido aqui na área como transgressão da lei, que é o termo anomia. Tá? A área traduz como transgressão da lei. Como se o pecado fosse a violação da lei moral de Deus. Está certo. A compreensão teológica do termo está certa. O pecado é a transgressão, é a violação do padrão moral de Deus. Certo? No entanto, quando nós vamos ver como o mesmo termo é usado pelos demais autores do Novo Testamento,
E no próprio contexto da carta, nós precisamos analisar o texto, à luz do contexto e do argumento de João. Em 1 João, uma tradução que é possível e plausível é a da Almeida Revista Corrigida. Preste atenção, que diz assim, ó: qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade. Então perceba, uma diferença. Parecem termos sinônimos, mas transgressão da lei e iniquidade são coisas um tanto diferentes. São coisas que levam uma a outra, mas que não necessariamente têm o mesmo sentido. O que é iniquidade, meus irmãos? Não é apenas quebrar uma lei que foi escrita por Deus. Iniquidade é uma atitude de rebelião. É a rejeição à autoridade divina. Então, a iniquidade é a hostilidade contra Deus. É o desprezo contra o Senhor, que é justamente o que está presente no mundo, como João afirma em outras ocasiões aqui. Então, iniquidade não é apenas quebrar os 10 mandamentos. Antes, a iniquidade é a atitude de rebelião. Preste atenção. É a rebelião que leva à quebra da lei. É o estado de rebelião que leva à quebra dos mandamentos de Deus. Então, sendo assim, o apóstolo descreve o rebelde. Quem é o rebelde? É o que comete iniquidade. É o que está em hostilidade contra Deus. É o que vive no pecado. Esse é o inimigo. Ele está contra Deus. Ele é anticristo. Dito isso, ele acrescenta no verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. E aqui está a incoerência em dizer-se de Cristo, eu sou de Cristo, mas viver no pecado. Aí João levanta 2 argumentos. Ele diz: vamos olhar para a pessoa do Redentor. Primeiro, sua obra consiste em tirar os pecados. O que isso significa, meus irmãos? Não foi assim também que João Batista escreveu? Quando ele viu Jesus Cristo passando, ele disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso, meus irmãos? É a linguagem da redenção. Essa linguagem está presente em toda a Bíblia. Está dizendo que Cristo é um sacrifício expiatório, um sacrifício vicário, que substitui o pecador e oferece a Deus aquilo que lhe é exigido, atendendo sua justiça, um sacrifício para perdão do pecado. Ele tira o pecado, ele remove a culpa do pecado. Ele morreu para purificar seu povo do pecado, atender sua justiça, que é o que no capítulo 2, no início, ele vai chamar de propiciação. Cristo é a propiciação. Ele se manifestou para tirar o pecado. E outra, ele é puro. Não há pecado nele. Não há imperfeição na sua pessoa. Ele nunca pecou. E é justamente sua vida de perfeição de obediência que garante a salvação. Então já está dizendo, como é que você pode dizer-se de Cristo, vivendo em pecado, se ele se manifestou para tirar teu pecado? E ele mesmo é tudo. Nele não há pecado. E aí ele conclui no verso 6 dizendo que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então o argumento é fechado à luz de todo o discurso da carta deste ponto. Então você precisa perceber que ele vai simplesmente adicionando mais informação, mas basicamente chegando a conclusões muito parecidas. Ele diz, olha, o que permanece nele, o que está unido a Cristo, o que está em comunhão com o Pai, não pode viver pecando, porque ele anda na luz. Ele está na verdade. Ele guarda os mandamentos de Deus, vence o maligno, não no mundo. Ele não pode viver pecando. E como já deixou muito claro, os filhos de Deus assemelham-se a Deus. Porque Deus é justo. Seus filhos praticam a justiça. Por outro lado, o que vive pecando prova, na verdade, que nunca o conheceu. Nunca teve relação íntima. Estes são aqueles que ouvirão naquele dia: apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Eu não sei quem vocês são. Vocês não têm parte comigo. E aí nós concluímos com uma única aplicação. Me permita fazer com toda sinceridade. Eu quero alertá-lo quanto ao perigo do auto-engano. O perigo do auto-engano. Meus irmãos, você pode estar perdido pensando estar seguro. Você pode estar perdido pensando
sentindo-se seguro. O que é que eu quero dizer? Imagine que muitos no tempo de João diziam-se de Cristo enquanto o negavam com a sua vida. E é muito importante que vocês entendam, meus queridos, a vida é mais importante que as palavras. Não é suficiente dizer-se cristão. Sentir-se como um cristão. Não é suficiente apoiar-se no batismo, por exemplo. Eu fui batizado, eu vou à igreja. O mais importante, a prova última é como você vive. Como você vive. Seu estilo de vida é um estilo de vida de obediência ou de rebelião contra Deus. Você está submisso a Deus ou está contra Ele? Você submete a sua vontade à vontade de Deus ou você vive para fazer as suas próprias vontades? Entenda, João não está falando de quem peca, porque todos nós pecamos, sem exceção. João está falando, na verdade, da pessoa que peca porque respira e não está nem aí. Da pessoa que está dominada, entregue, escravizada ao pecado, que fez do pecado o hábito, que o bebe e o consome como água. É esse tipo de pessoa que João está falando. Se você se diz cristão e vive pecando, você não é filho de Deus. Se você vive sem consideração a Deus, desprezando sua lei, fazendo pouco caso do Evangelho, vivendo como se você fosse o próprio Deus, João está dizendo, você não tem comunhão com Ele. Meus irmãos, se você se diz cristão, se você se sente, se imagina cristão, vivendo assim, se enquadrando nessa descrição, tua profissão de fé é mentira, é vazia. Teu batismo é sem significado. Porque você mente. Tua vida desmente a tua profissão de fé. E João vai mais além. A palavra minha não é de João. Ele diz assim, sabe quem? Tu acha que é filho de Deus, né? Ele vai dizer aqui, pode ler o texto. Você é filho do diabo. Quem vive assim é filho do diabo. Deus não tem filhos assim. Então eu te exorto na noite de hoje. A iniquidade é marca típica do diabo. E o que você precisa é de arrependimento. Você precisa de arrependimento. Mas veja, o Deus do Evangelho é um Deus tão gracioso que na noite de hoje Ele te oferece esperança. E que esperança é essa, meus irmãos? Você pode ter vivido em iniquidade até este ponto da sua vida. Mas na noite de hoje, o Evangelho da salvação que é oferecido nesses termos, Cristo se manifestou para tirar os pecados. Cristo pode tirar o teu pecado. E essa é a tua única esperança. Olha para o Salvador, cuja obra é poderosa para te resgatar do reino das trevas, para te transportar para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Hoje, o Evangelho te é oferecido e você pode passar de inimigo a filho. O juiz te dá oportunidade. Ele te apresenta acordo de paz. Reconcilie-se com Deus hoje. Apoie-se no Cristo. Creia no Cristo que se manifestou para tirar o pecado. Porque Ele se fez pecado por nós. Para nos fazer diante de Deus sua justiça. Esta é a sua esperança na noite de hoje. Rejeitar esta esperança é ser envergonhado naquele lado. Os que tomam posse dela pelo outro lado permanecem confiantes no sua vida. Oremos nesse momento. Senhor, o bendito Evangelho, Senhor, foi pregado e eu te agradeço, Pai, que a tua verdade nos foi anunciada. Senhor, que esta palavra seja poderosa para despertarmos quanto ao privilégio, a esperança e o dever que temos como teus filhos. E agora, o sacramento do batismo será ministrado. Eu peço a Ti que o Senhor use para o maior proveito da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.